Negligenciei meu filho e ignorei todas as ligações da escola quando disseram que ele estava doente e vomitando. Falei para a enfermeira que não era emergência e mandei parar de me ligar. Quando aconteceu de novo, a escola chamou meu marido, e ao chegar em casa, ele me confrontou. Tentei dizer que estava ocupada resolvendo algumas coisas, até ele me mostrar algo que me fez congelar. Agora ele pediu o divórcio. Minha vida está desmoronando e meu filho não confia mais em mim. Eu, mulher de 34 anos, tenho um filho de 7 anos que está no 2º ano. Ontem recebi uma ligação da enfermeira da escola por volta das 11h40 dizendo que meu filho tinha vomitado em sala de aula e estava pedindo para ir para casa. A enfermeira disse que ele não estava com febre, mas parecia pálido e estava deitado. Normalmente, eu teria ido buscá-lo imediatamente, mas eu tinha um horário no salão marcado para o meio-dia naquele dia. Pode parecer fútil, mas não era apenas um corte rápido. Eu tinha marcado esse horário quase 3 semanas antes com uma profissional que é extremamente difícil de conseguir, e ela cobra uma taxa de remarcação se você cancelar no mesmo dia, mesmo em casos de emergência, o que é sinceramente frustrante, mas é a política dela. Eu já tinha remarcado esse horário uma vez. Além disso, eu não fazia nada por mim há semanas. No momento não estou trabalhando fora e fico em casa, e tem sido muita coisa ultimamente. Meu filho anda mais grudado e meu marido, de 38 anos, tem trabalhado mais horas, e eu quase não tenho tempo nem para ficar sentada em silêncio. Então, eu disse à enfermeira que talvez eu demorasse um pouco, mas queria buscá-lo. Ela disse, ok. Eu não ignorei a ligação. Eu só queria fazer o cabelo e depois ir buscá-lo. Não era como se eu fosse ficar fora o dia inteiro. Quando cheguei para buscá-lo, por volta das 14h20, ele estava dormindo na maca no consultório da enfermeira. Ele não estava com febre. Só parecia cansado e um pouco abatido. Levei-o para casa, coloquei-o na cama, dei água e fiquei um pouco com ele até que dormisse novamente. Meu marido chegou em casa por volta das 17h30 e perguntou por que nosso filho já estava na cama. Eu expliquei tudo, a ligação da enfermeira, o horário no salão, o fato de ele ter vomitado, e imediatamente a expressão do rosto dele mudou. A primeira coisa que ele perguntou foi por que eu não tinha ligado para ele. Eu disse que ele estava trabalhando e que eu não achei que fosse algo tão sério. Nosso filho não estava no hospital, ele só estava com dor de estômago. Ele me olhou por um segundo e então disse, então você escolheu o seu cabelo em vez do seu filho doente na escola? Isso me irritou, porque não foi isso que aconteceu. Eu não simplesmente ignorei a ligação da enfermeira nem deixei meu filho largado lá. Eu fui buscá-lo. Eu só não corri para ir buscá-lo no exato segundo em que recebi a ligação. Ele disse que eu poderia ter mandado uma mensagem para ele e que ele teria reorganizado a tarde dele para ir buscar nosso filho. Disse que eu não dei a ele a chance de ajudar, que fiz uma escolha egoísta, e que agora ele está questionando o quanto pode realmente contar comigo quando importa. Eu admito que não contei a ele porque não queria drama. Não com ele, mas nem com a cabeleireira. Eu já tinha cancelado com ela antes e não queria que ela revirasse os olhos ou agisse como se eu estivesse dando o bolo de novo. Eu queria aquela pequena janela de paz só para mim. E talvez isso realmente me torne egoísta. Aquela noite foi silenciosa, mas não de um jeito calmo. Tentei agir normalmente, limpei a cozinha, dobrei a roupa e fiz as coisas de sempre, mas tudo parecia estranho. A discussão ficava se repetindo na minha cabeça, especialmente a forma como ele disse que não sabe se pode confiar em mim. Aquilo pesou no meu peito. Mais tarde, naquela noite, ele finalmente quebrou o silêncio e disse, isso não é só sobre o horário no salão. Segundo ele, aquele foi apenas o momento em que ele parou de deixar as coisas de lado. Ele disse que está com raiva há muito tempo, mas ficava dizendo a si mesmo que estava exagerando. Ele mencionou o quanto, muitas vezes, é ele quem coloca nosso filho para dormir depois de trabalhar o dia inteiro. Como é ele quem prepara as lancheiras quando percebe que a geladeira não foi mexida de manhã. E quantas vezes nosso filho já perguntou a ele por que eu não vou imediatamente quando ele me chama. Eu disse que nosso filho exagera. Crianças fazem isso. Ele disse que já não tem tanta certeza assim. Isso levou a uma longa troca de argumentos em que ele foi listando incidente após incidente. Não coisas dramáticas, mas pequenas coisas. Como às vezes nosso filho ficar esperando do lado de fora da escola porque a saída atrasa e eu não conferir o horário com atenção. Como houve manhãs em que o cereal acabou e em vez de fazer ovos, eu disse ao nosso filho para comer mais tarde na escola. Como às vezes quando nosso filho chora por causa de um pesadelo ou de frustração, eu continuo sentada e digo para ele se acalmar sozinho enquanto aumento o volume da TV. Eu não acho que esses momentos me definam como mãe. Eu não os via como prejudiciais. Para mim eram momentos em que eu estava cansada, sobrecarregada ou tentando passar pelo dia sem perder a paciência. Mas meu marido vê um padrão. Ele diz que parece que eu me desligo sempre que ser mãe se torna inconveniente e depois ajo como se não entendesse porque ele fica frustrado. O que mais doeu foi ele dizer que se sente como um pai solteiro metade do tempo. Que ele trabalha o dia inteiro sabendo que se algo sério acontecer, ainda assim será ele quem terá que largar tudo. Ele disse que quando a enfermeira da escola liga, isso deveria ser automático, sem cálculos. Sem pesar taxas, compromissos ou conversas constrangedoras. Eu disse a ele que isso era injusto, que eu busquei nosso filho, que ele esteve seguro o tempo todo, que a enfermeira sabia o que estava acontecendo. Eu não estava inacessível, mas meu marido disse, segurança não é o parâmetro, cuidado é. E do ponto de vista dele, parecia que eu escolhi conforto em vez de urgência. Então ele voltou ao comentário sobre trabalho.
Disse que não estava tentando me insultar quando sugeriu que eu arrumasse um emprego. Disse que realmente acha que eu estou travada e frustrada e descontando isso em todo o resto. Que talvez ter uma rotina ajudasse. Eu ouvi isso como se ele estivesse dizendo que eu sou inútil em casa. Falei que aquilo soava duro e desdenhoso. Ele respondeu: não é abuso esperar esforço. A palavra abuso surgiu porque eu o acusei de ser emocionalmente duro e desdenhoso quando despeja tudo isso em cima de mim. Ele disse que chamá-lo de abusivo encerra a conversa e evita o problema real. Isso me deixou furiosa, porque senti que ele estava jogando tudo de volta para mim. Como se qualquer defesa que eu tivesse fosse apenas mais uma prova para ele de que eu não assumo responsabilidade. Perguntei por que ele não disse nada antes, se as coisas estavam tão ruins assim. Ele disse que toda vez que tentou, eu desconversei, minimizei ou disse que ele estava fazendo tempestade em copo d'água, o que admito que provavelmente fiz. Eu não gosto de ficar cavando o passado. Acho que isso mantém as coisas emperradas. Ele acha que ignorar deixa tudo apodrecer. Em algum momento, ele disse que tem medo de nosso filho aprender que as necessidades dele vêm em segundo lugar. Isso realmente me assustou. Não porque eu ache que seja verdade, mas porque se meu marido acredita nisso, então nem estamos na mesma página sobre o que está acontecendo dentro da nossa própria casa. Eu disse a ele que amo nosso filho, que me preocupo com ele o tempo todo. Só porque eu não reajo da mesma forma que ele não significa que eu não me importe. Disse que fiquei calma de propósito. Não quis entrar em pânico por causa de um mal-estar no estômago. Não quis criar caos. Não quis chegar correndo, nervosa e estressada. Isso não significa que eu estava escolhendo o meu cabelo em vez do meu filho. Ele disse: calma, tudo bem. Atraso não. Encerramos a conversa sem resolver nada. Ele foi dormir dizendo que precisava pensar no que isso significa a longo prazo. Aquilo fez meu estômago afundar. Não acho que ele esteja falando em ir embora, mas também não acho que ele vá simplesmente esquecer isso. No dia seguinte, busquei nosso filho mais cedo, mesmo ele estando melhor. Preparei o lanche dele com cuidado. Tentei estar ainda mais presente. Mas parecia forçado, como se eu estivesse sendo observada, mesmo sem ninguém realmente me observando. Eu odiei essa sensação. Tudo parecia falso. Agora estou aqui pensando no incidente original, a ligação da escola, o horário no salão. Fico indo e voltando. Por um lado, eu realmente não acho que tenha sido algo absurdo terminar meu compromisso e depois buscar meu filho. Ele estava sendo supervisionado. Eu me comuniquei com a enfermeira. Ele não estava em perigo. Pais não deixam de existir como pessoas no segundo em que têm filhos. Por outro lado, consigo ver como, somado a todo o resto, isso provavelmente ficou muito mal. Talvez nunca tenha sido sobre o cabelo. Talvez tenha sido apenas o momento em que meu marido decidiu parar de deixar as coisas de lado. Eu não me sinto uma mãe negligente. Não sinto que mereça ser retratada assim, mas também não sei se estou sendo defensiva em vez de honesta comigo mesma. Então estou perguntando a estranhos porque, a essa altura, não confio no meu próprio julgamento. Sou a errada por fazer o cabelo antes de buscar meu filho doente na escola? Comentários do Reddit. Comentário 1. Nem o julgamento de todo mundo é errado ou cobre este caso. Não estar se sentindo bem ou está fazendo um enorme trabalho aqui. Seu filho vomitou na escola. Isso já é horrível para um adulto, imagine para uma criança de 7 anos presa numa maca de vinil, em uma sala que cheira a desinfetante e aos germes de outras crianças. Quando você está enjoado, você quer casa, sua cama e alguém que realmente apareça por você. Em vez disso, seu filho esperou porque você não quis lidar com inconveniência ou julgamento. Essa escolha importa, independentemente de quão calma ou centrada você se sentiu durante seu compromisso. Do ponto de vista do seu filho, ele estava doente, desconfortável e esperando. Do ponto de vista da escola, eles tiveram que cuidar de uma criança vomitando por mais tempo do que o necessário. Do ponto de vista do seu marido, isso confirma algo que ele já vinha temendo. Isso não é sobre autocuidado. É sobre prioridades. E, nesse momento, seu filho perdeu. Comentário 2. Isso não explodiu por causa da sua ida ao salão. Explodiu porque seu marido se sente sozinho na parentalidade e você não levou isso realmente a sério. Você não precisa ser perfeita. Mas, sinceramente, você nem sequer ligou para ele quando a enfermeira ligou. Não porque ele não ajudaria, mas porque você não queria o transtorno no salão. Isso não é só evitar conflito. É você escolhendo se proteger do desconforto enquanto outra pessoa poderia ter lidado com a situação real. E agora você está girando a narrativa como ele está trazendo o passado de novo. Sim, porque o passado não foi resolvido. Se ele ainda é quem prepara os lanches, coloca para dormir e busca na escola, enquanto também trabalha em tempo integral, então, desculpa, o passado é o presente. Sinceramente, acho que a criança merece algo melhor do que ser a segunda prioridade só porque a mãe não quer ter conversas constrangedoras com a cabeleireira. Também acho que você merece algo melhor do que continuar fingindo que está sobrecarregada enquanto fica parada, sem fazer nada. Mas nenhuma dessas coisas se resolve fingindo que isso tudo foi apenas um mal-entendido. Comentário 3. Sou professora. Prometo que todo adulto naquele prédio percebeu o que aconteceu. Quando uma criança vomita, o protocolo entra em ação. Alguém sai de suas funções normais para supervisionar. Outras crianças perdem atenção. A administração se envolve.
A enfermeira não fica simplesmente ali sem fazer nada. Ela está gerenciando um problema que os pais são esperados resolver prontamente. Você nem sequer considerou alternativas. Não ligou para seu marido. Não perguntou se outra pessoa poderia buscá-lo. Você simplesmente decidiu que o peso da situação era aceitável para poder terminar seu compromisso. Enquanto isso, seu filho provavelmente estava contagioso, desconfortável e confuso sobre por que ninguém foi buscá-lo. Isso não é um pequeno erro de parentalidade. É uma decisão deliberada que empurrou sua responsabilidade para a escola e para a capacidade do seu filho de suportar o desconforto. A reação do seu marido faz todo sentido e, honestamente, a frustração dele com o quadro geral também. Você é a errada. Comentário 4. Isso não é sobre o maldito horário no salão. Aquilo foi apenas a gota d'água para o seu marido. E fica óbvio, pelo nível de detalhe da lista de reclamações dele, que ele vem engolindo ressentimento há meses, talvez anos. A questão do cabelo o atingiu em cheio porque confirmou aquilo que ele provavelmente já temia, que, quando a coisa aperta, ele é o único realmente comprometido como pai em tempo integral. Você pode dizer que seu filho estava seguro e que a enfermeira estava bem em esperar. E, sim, tecnicamente ele não estava em perigo. Mas a questão é a seguinte, quando uma criança vomita na escola, ela não quer uma enfermeira e uma maca. Ela quer um pai ou uma mãe que apareça rápido, não alguém que termine uma mecha com papel alumínio e uma escova antes. Você vive dizendo que seu marido está trazendo coisas antigas, mas nunca diz que ele está errado sobre elas. Sinceramente, aumentar o volume da TV quando seu filho chora é um soco no estômago. Eu sou o pai. Se minha parceira fizesse isso mais de uma vez, eu também estaria me perguntando o que diabos está acontecendo. Atualização. Muita coisa aconteceu desde a minha postagem. E sendo honesta, eu não contei tudo da primeira vez. Deixei partes de fora que achei que eram privadas ou irrelevantes ou que eu realmente não achei que explodiriam do jeito que explodiram. Mas agora está tudo às claras e estou aqui para dar a atualização real. Alguns dias depois do post, deixei meu filho na escola pela manhã. Ele ainda não estava 100% depois do problema no estômago, mas insistiu que queria ir. Antes de ele sair do carro, eu disse, não me ligue hoje a menos que seja uma emergência, ok? Eu estou ocupada. Dei à enfermeira alguns medicamentos de venda livre para o caso de ele ficar desconfortável de novo. Disse a ela que eu não estaria disponível a menos que fosse algo urgente e fui embora. Não contei a ninguém o que eu faria naquele dia. Coloquei o celular no silencioso e não olhei mais depois que estacionei. E não, eu não estava no salão. Eu estava na casa de alguém. Um homem com quem venho me envolvendo há algum tempo. Alguém que conheci por meio de um amigo em comum. Alguém que me fez sentir compreendida quando as coisas em casa começaram a parecer que eu era invisível. Começou com mensagens inocentes, conversas ocasionais. Aos poucos, virou outra coisa. Eu menti para mim mesma por meses, dizendo que não era sério, que não machucava ninguém e que me dava uma válvula de escape. Disse a mim mesma que o salão de beleza era meu álibi e que desde que meu filho estivesse bem e alguém pudesse avisar meu marido se algo sério acontecesse. Eu não estava fazendo nada de errado. Mas naquele dia, algo aconteceu. Meu filho teve outra crise de dor no estômago no meio da manhã. A enfermeira tentou me ligar várias vezes. Eu não atendi. Então meu próprio filho ligou para o pai. Meu marido saiu do trabalho imediatamente e foi buscá-lo. Ele disse que quando chegou à escola, a enfermeira parecia tensa e mal fez contato visual. Nosso filho perguntou, onde está a mamãe? E a enfermeira aparentemente forçou um sorriso e apenas disse, ela não pôde vir hoje. Ele me mandou mensagens, ligou. Eu não respondi por horas. Eu ainda estava com outro homem quando vi as chamadas perdidas, mas não quis explicar nada. Então, algumas horas depois, apenas respondi por mensagem, eu estava ocupada. Está tudo bem? Quando cheguei em casa, meu marido estava me esperando. Ele perguntou, onde você esteve hoje? Eu disse, fui resolver algumas coisas, fazer compras e passei no salão para marcar um horário futuro. Ele não disse nada de imediato, apenas me olhou e falou, você tem certeza de que quer ficar com essa história? Então ele pegou o celular e me mostrou uma foto do meu carro estacionado em frente à casa de alguém que eu tinha dito ser apenas um amigo da academia. Eu congelei. Não consegui mais mentir. Desabei. Contei a verdade, que eu estava vendo outra pessoa, que não era algo sério e que isso não significava que eu não amasse nem a ele nem nosso filho. Ele perguntou há quanto tempo. Eu disse, meses. Ele perguntou quantas vezes eu tinha deixado nosso filho esperando ou deixado de cumprir responsabilidades para ficar com esse cara. Eu nem consegui responder. Foi aí que caiu a ficha de que eu realmente não sabia quantas vezes priorizei outra pessoa em vez do meu próprio filho. Ele não levantou a voz. Não disse muita coisa, apenas, quero o divórcio. Eu disse que não queria isso, que nosso filho não merece esse tipo de desfecho, que podemos consertar as coisas. Ele me fez uma pergunta. Você alguma vez realmente me amou ou eu era só um contra-cheque enquanto você saía por aí fazendo o que queria? Aquilo me destruiu. E então ele perguntou, você ao menos amou ele, nosso filho? Ou ele era só algo que atrapalhava quando você tinha planos? Ele disse isso olhando para minha cara. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Eu sei que ele estava com raiva e talvez não quisesse dizer exatamente daquela forma, mas queimou. Ele me disse para sair de casa, mas eu disse que nosso filho precisava de estabilidade. Então ele arrumou uma bolsa e deixou nosso filho na casa da mãe dele.
Desde então tudo vem desmoronando. Ele deu andamento ao processo com o advogado. Descobri que ele entrou em contato com a escola para se colocar como o único contato de emergência. Ele até está reunindo registros escolares e diz que quer documentar todos os padrões de negligência. Ele está montando um caso contra mim. Enquanto isso, eu estou tentando juntar os pedaços que sobraram. Parei de ver o outro cara. Ele me bloqueou logo depois de toda a confusão. Provavelmente não quis ser arrastado para esse caos. Tentei confrontá-lo, mas foi inútil. Agora estou presa nesta casa metade do tempo, em uma guarda alternada informal, porque ainda não fomos ao tribunal. Meu filho não sabe o que está acontecendo. Ele só sabe que a mãe está mais presente agora, que de repente eu estou indo buscá-lo mais cedo, preparando o lanche, sentando para fazer a lição de casa e me voluntariando na escola quando posso. Tenho tentado realmente fazer mais. Acordo às 6 da manhã agora. Faço as compras. Preparei uma lancheira caseira com bilhetes. Tentei planejar um passeio de fim de semana, algo simples, um museu. Ele gostou, mas tem algo estranho. Ele ainda liga primeiro para o pai quando algo dá errado. A escola mandou um aviso para casa na semana passada. Nada dramático, apenas um lembrete para todos os pais sobre chegar no horário para buscar as crianças e estar disponível durante o dia escolar. Mas eu sei que aquilo foi para mim. A enfermeira não olhou nos meus olhos quando deixei o remédio. Os professores são educados, mas distantes. Uma das mães com quem eu costumava conversar no portão passou por mim como se eu não existisse. Todo mundo sabe, ou pelo menos suspeita. De qualquer forma, acabaram de me dar o benefício da dúvida. Tentei postar um texto longo sobre maternidade, estresse e perder a si mesma, tentando explicar como cheguei a esse ponto. Achei que talvez algumas pessoas entendessem. Talvez alguém me mandasse uma mensagem dizendo que já passou por isso. Em vez disso, alguém do lado do meu marido comentou: "Você deveria ter pensado nisso antes de trair." Apaguei tudo depois disso. A internet não é um lugar seguro para esse tipo de verdade. Minha vida parece estar pegando fogo. Meu marido age como se estivesse no palco, composto, calmo, fazendo o papel do pai estável. Enquanto isso, eu estou me afogando e ele mal consegue olhar para mim. Tento falar com ele sobre questões práticas e ele mal responde. Ele se mudou para o quarto de hóspedes. Fala comigo como se eu fosse uma inquilina. Tudo que eu digo passa pelo filtro da voz do advogado na cabeça dele. E eu estou com medo. Não quero que isso termine assim. Não quero ser a mãe que só aparece quando tudo já desmoronou. Eu sei que causei danos reais. Eu sei que fui egoísta. Mas eu juro que nunca deixei de amar meu filho. Eu estava perdida. Tomei decisões tentando sobreviver, tentando sentir que eu ainda importava. Isso não justifica nada, mas é real. Eu quero proteger meu casamento. Quero ser uma mãe melhor. Quero que meu filho cresça sem lembrar disso como o momento em que tudo quebrou. Mas meu marido não consegue mais me olhar da mesma forma. E parte de mim tem pavor de que ele nunca mais consiga. Eu não sei como consertar isso. Estou tentando. De verdade. Mas o silêncio nesta casa é ensurdecedor. Eu acordo e meu filho já está vestido. Meu marido fez isso. Tento preparar o café da manhã e ele diz: "O pai já fez." Ofereço carona e ele responde: "O pai vai me levar." É como se eu tivesse sido substituída, e provavelmente eu mereci isso. Mas ainda estou aqui, ainda lutando por alguma versão de normalidade. Não espero simpatia. Não acho que aprendi a lição só porque estou sofrendo. Mas preciso descobrir o que fazer agora. Não quero que meu filho cresça me odiando. Não quero que meu casamento morra assim. Se alguém já passou por um desastre desse tamanho e conseguiu se reerguer, por favor, me diga como. Tenho medo de que ele realmente vá entrar com um pedido de divórcio. Tenho medo de ter arruinado tudo para sempre. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu não acho que você entenda o quão sortuda você é por ele ainda não ter ido com tudo para cima de você. Ele te pegou em uma mentira com prova fotográfica depois de você ter ignorado a escola de novo. E você ainda achou que mentir ia funcionar. Seu filho estava literalmente sentado no consultório da enfermeira enquanto você brincava de casinha com outro cara, e seu primeiro instinto foi proteger a mentira. O que mais me impressiona é você tentar enquadrar isso como se o casamento estivesse desmoronando agora. Isso já aconteceu. O que você está vivendo agora é o resultado de fingir que seu filho e seu marido eram opcionais. Você teve tempo, privacidade, planejamento e intenção, e usou tudo isso para um caso. Enquanto isso, seu marido está aí fazendo triagem emocional de uma criança que está aprendendo que o pai aparece e a mãe some. Você quer consertar isso? Não faça disso uma tentativa de salvar o casamento. Comece se tornando uma mãe consistente primeiro, não a mãe divertida. Não a super envolvida agora que tudo veio à tona, apenas aquela que aparece e não mente. Comentário 2. É doentio quão calculado tudo isso foi. Você deu remédios para a escola, disse ao seu filho para não te ligar, colocou o celular no silencioso e entrou direto na casa de outro homem. Você não estava escorregando. Você planejou a negligência. Você colocou uma barreira entre você e seu filho de propósito para poder trair em paz. Enterrou a verdade e tentou pintar tudo como um mal-entendido, como se o casamento tivesse simplesmente desmoronado sozinho. Não. Você bateu com um martelo nele todos os dias durante meses. E a forma como você ainda tenta enquadrar isso como se fosse apenas uma mãe que se perdeu na névoa da maternidade e me poupe. Você nunca quis o trabalho.
Você quis o dinheiro do seu marido, a casa, a imagem e o tempo para você. Mas não o esforço, não a parentalidade. Você usou sua família como cobertura enquanto vivia como se fosse solteira. O fato de seu filho ter precisado ligar para o pai enquanto você estava por aí fazendo o que fosse com seu parceiro de traição é de partir o coração. Pare de se agarrar à ideia de salvar esse casamento. Pare de tentar reescrever sua própria história como algo triste e complicado. Não é. Você vem sendo negligente há um bom tempo. A melhor coisa que você pode fazer agora é dar um passo para trás e deixar seu filho crescer com pelo menos um pai que o coloque em primeiro lugar. Comentário 3. A parte que ficou comigo foi quando você disse que está tentando agir normalmente perto do seu filho, mas está machucada. É claro que está. Mas e a dor dele? Você fala de como é difícil manter a rotina enquanto sua vida inteira está desmoronando. O que você acha que isso significa para ele? Ele é uma criança. A casa está tensa. A mãe chora e exagera na tentativa de compensar. O pai está quieto e frio. E ele não faz ideia do porquê. E o pior é que provavelmente ele faz alguma ideia, sim. Crianças ligam os pontos melhor do que a gente costuma acreditar. Você acha que ele não sente a mudança quando é o pai quem prepara o lanche, busca na escola e cuida de tudo? Acha que ele não percebe seus olhos se mexendo quando o telefone toca? Honestamente, seu casamento pode ter acabado. Mas não perca também a chance de ser o lugar seguro dele. Assuma tudo por completo. Não proteja sua imagem. Não se esconda atrás de palavras bonitas de terapia. Apenas apareça. Deixe ele falar. Deixe ele sentir. E talvez, com o tempo, ele não se lembre de você como a mãe que desapareceu. Atualização 2. Eu não achei que voltaria aqui para escrever isso, mas agora tudo acabou. O casamento acabou. O processo acabou. O que eu achava que era uma fase ruim virou um fim definitivo. E por mais que eu reviva isso na cabeça, ainda não consigo acreditar na rapidez com que minha vida inteira desmoronou. Depois da minha última atualização, meu marido ficou em silêncio de um jeito que deveria ter me assustado mais do que assustou. Eu achei que ele estava esfriando a cabeça. Disse a mim mesma que silêncio significava que ainda dava para salvar algo. Eu estava errada. Cerca de 2 semanas depois, descobri que ele entrou em contato com a esposa do meu antigo parceiro de traição. Sim, parceiro de traição. Estou assumindo. Ele não me avisou. Não fiquei sabendo por ele. Recebi uma mensagem primeiro do próprio parceiro, em pânico, me acusando de ter arruinado tudo. Eu disse que não tinha contado nada, o que era verdade. Tentei manter essa parte da bagunça contida mesmo depois de todo o resto ter explodido. Ele não acreditou em mim. Acontece que meu marido já tinha enviado capturas de tela, datas e cronogramas. Para ser totalmente honesta, aquela família agora também está lidando com as próprias consequências. Eu só sei porque a esposa me mandou uma única mensagem: fique longe da minha família. Eu não respondi. Não sabia como. Foi mais uma porta se fechando. Depois disso, tentei esclarecer as coisas com meu ex-marido, dizendo que eu mesma não tinha exposto o parceiro de traição. Não sei porque achei que isso importava. Ele disse: você ainda está protegendo ele. Aquilo doeu porque, do meu ponto de vista, eu só estava tentando evitar causar mais danos. Do ponto de vista dele, isso provava exatamente quem eu priorizava quando as coisas ficavam feias. Não muito tempo depois, ele entrou formalmente com o pedido de divórcio, guarda e separação financeira. Eu entrei em pânico e comecei a fazer tudo o que as pessoas dizem para não fazer. Postei coisas vagas, mas direcionadas, nas redes sociais sobre traição e abandono. Dei a entender negligência emocional. Nunca falei em caso extraconjugal, mas as pessoas preencheram as lacunas de qualquer forma. Amigos em comum pararam de responder. Convites desapareceram. Alguém me removeu de um grupo sem dizer nada. Eu disse a mim mesma que era temporário. Não era. Também tentei falar com pessoas ligadas a ele, a irmã, uma tia, até o cônjuge de um colega de trabalho que eu mal conhecia, explicando o meu lado, esperando que alguém me visse como humana, e não como uma manchete. A informação acabou chegando até ele e, de repente, toda a comunicação passou a ser feita exclusivamente por advogados. Durante tudo isso, eu insistia que ainda era a mãe do nosso filho, que tinha direitos e que ninguém poderia apagar isso. Eu aparecia em lugares onde sabia que ele estaria, eventos da escola, uma festa de aniversário da qual ouvi falar por terceiros. E todas as vezes deu errado. Os professores pareciam desconfortáveis. Outros pais ficavam em silêncio. Um administrador da escola me pediu com cuidado que eu coordenasse tudo pelos canais adequados. Essa conversa acabou sendo registrada. Eu saquei parte da nossa conta conjunta antes que o bloqueio entrasse em vigor. Disse a mim mesma que precisava daquilo para sobreviver. Quando isso apareceu no tribunal, foi apresentado como pressão financeira. Tentei explicar que estava com medo, que não tinha renda nem rede de apoio, mas não foi recebido da forma que eu imaginei. Também sugeri aconselhamento várias vezes, mediação, acordos provisórios, qualquer coisa que desacelerasse a situação. Meu advogado me alertou que eu estava parecendo reativa e instável. Odiei ouvir isso. Eu sentia que era a única lutando, enquanto todos os outros já tinham decidido quem eu era. O tribunal foi pior do que eu imaginava. O juiz não se importava com o quanto eu dizia amar meu filho. Eles usavam palavras como consistência e confiabilidade.
Meu esforço de aparecer em todos os lugares foi retratado como intrusivo. Minhas tentativas de reconexão foram rotuladas como inadequadas para a situação. Quando falei sobre o quanto me sinto próxima do meu filho, disseram que soava ensaiado. Essa parte ainda dói mais. O advogado do meu ex mencionou os incidentes na escola, as ligações ignoradas, a linha do tempo do caso extraconjugal, o saque do dinheiro e a minha falta de emprego. Disseram que meu afeto era condicional e usado para influenciar, não para apoiar. Quando meu advogado tentou argumentar que eu estava sobrecarregada e em espiral, a resposta foi que estar sobrecarregada não justifica julgamentos ruins repetidos. No fim, o tribunal decidiu que meu filho não deveria ficar principalmente comigo até que eu demonstre estabilidade. Ainda tenho tempo de convivência, mas ele é estruturado e limitado. Não posso decidir as coisas livremente. Tudo passa por horários e autorizações. Sair daquele tribunal pareceu irreal. Fiquei esperando que alguém dissesse que era temporário, que eu teria outra chance em breve. Em vez disso, recebi uma lista de expectativas e prazos. Agora, aqui estou eu. Não tenho emprego. Dependia do meu marido há anos. E quando isso acabou, minha segurança acabou junto. Amigos pararam de responder. Pessoas que eu achava que iriam perguntar como eu estava não perguntaram. Aniversários passaram sem mensagens. Os fins de semana são silenciosos. Meu filho vem durante o meu tempo de convivência, mas mal fala. Responde as perguntas com uma palavra. Não pede para ficar mais tempo. Não corre até mim. Quando chega a hora de voltar para a casa do pai, ele já está de sapato. Eu tento fazer tudo certo quando ele está aqui. Refeições no horário, sem distrações no celular, atividades planejadas. Chego cedo, fico presente e sigo cada instrução à risca. Parece que estou fazendo uma audição para um papel que antes eu exercia naturalmente. E ainda assim, dá para perceber que ele não relaxa aqui. Ele não se acomoda como faz com o pai. Uma vez, ouvi ele dizendo ao pai: "A mamãe está se esforçando muito." Não sei se isso é bom ou ruim. Também já me disseram que minha situação de moradia não é ideal para a guarda total. Reduzi tudo rapidamente, vendi coisas, cortei gastos, mas sem renda nada parece seguro. Comecei a me candidatar a empregos. Nunca pensei que precisaria fazer isso. Varejo, administrativo, qualquer coisa com salário e plano de saúde. Cada rejeição pesa mais, porque isso não é só sobre orgulho. É sobre se um dia vou ser vista novamente como uma opção segura. Meu ex-marido cortou todo contato comigo fora da logística. Ele não fala mal de mim. Não se envolve. Isso quase dói mais. Ele aparece calmo, preparado, impecável. As pessoas o elogiam por ter assumido a responsabilidade. Enquanto isso, eu me sinto como exemplo do que não fazer. Fico pensando que ele arruinou a minha vida. Depois me pego questionando quanto disso já estava desmoronando antes de ele fazer qualquer movimento. Não sei qual pensamento é pior. Estou isolada. Estou exausta. Acordo todos os dias com um nó no peito, pensando no que perdi e no que fiz para chegar aqui. Estou tentando reconstruir tudo do zero enquanto carrego o rótulo que todos silenciosamente me atribuíram. Se isso soa como autopiedade, talvez seja. Não estou pedindo para ser absolvida. Só não esperava que responsabilidade tivesse a aparência de apagamento completo. Não sei o que vem a seguir. Não sei quanto tempo leva para uma criança voltar a confiar em você depois de você tê-la decepcionado desse jeito. Não sei como provar estabilidade quando tudo que eu tinha ligado à estabilidade desapareceu de uma vez. Tudo que sei é isto. Estou sozinha, recomeçando tarde e pagando por escolhas que eu insistia em dizer que não eram tão graves, até o mundo provar o contrário. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não parece compreender o que o tribunal realmente viu. Juízes não se importam com lágrimas, sentimentos ou com quanto alguém diz que ama o próprio filho. Eles analisam padrões de comportamento. E o que eles viram foi alguém que mentiu, ignorou ligações médicas, movimentou dinheiro sem avisar, apareceu sem ser convidada na escola como se regras de guarda não se aplicassem a ela, e tentou transformar afeto em estratégia jurídica. Aquela frase que você disse sobre o tribunal achar que seu amor era manipulador? Pois é, isso não foi um mal-entendido trágico. É o que acontece quando alguém só começa a aparecer depois de ser descoberta, depois de ser exposta, depois de perder a vantagem. Tribunais odeiam parentalidade performática. Odeiam ainda mais do que parentalidade ausente, porque parece um jogo. Você perdeu porque eles viram a verdade por baixo da encenação. Comentário 2. Você escreve páginas e páginas sobre a sua dor, o seu silêncio, o seu isolamento, mas a única pessoa sobre quem você quase não fala é o seu filho. E quando fala, é sobre como ele não te abraça mais ou não parece relaxado. Adivinha? Ele tem 7 anos. Você acha que ele não percebe tudo. Você disse para ele não te ligar quando estava doente na escola e depois simplesmente ignorou a enfermeira. Essa memória vai ficar no peito dele para sempre. Ele provavelmente ainda está tentando entender isso, porque crianças querem amar os pais mesmo quando esses pais as decepcionam profundamente. E agora toda interação com você parece forçada, porque ele sente o desespero por trás dela. Isso não é conexão. Isso é pressão. Você não está tentando se reconectar. Está tentando ser perdoada sem merecer. Comentário 3. Eu fui a criança nessa situação. Cresci com um pai ou uma mãe que transformava tudo em como a vida era difícil para ele ou ela, enquanto silenciosamente incendiava o resto da casa. Traía, mentia, manipulava e chorava dizendo que era incompreendido o tempo todo.
Isso me deixou com uma versão falsa de amor, que parecia obrigação. Então, quando li o seu texto, vi a minha infância inteira ali. Seu marido não arruinou a sua vida. Você fez isso no momento em que decidiu que seu filho podia esperar, que seu telefone podia ficar mudo e que o seu caso extraconjugal precisava de mais proteção do que o seu lar. Você ainda não entendeu. Você fala como alguém que quer crédito por sobreviver ao incêndio que ela mesma causou. Se você quer que seu filho volte para você um dia como um homem, e não como uma criança assustada, pare de escrever histórias de autopiedade e comece a aparecer de verdade quando ninguém está olhando. Todos os dias. Sem plateia, sem lágrimas. Apenas apareça.